Paz de Deus, irmão Genivaldo, tudo bem? Então, irmão, que nem eu tava começando a explicar pro irmão ali, esses pontos aí que fala a respeito de véu, sobre guardar lei, não guardar lei, comer alimento, não comer, esses pontos aí, irmão, às vezes acaba sendo complicado para as pessoas entenderem, mas é mais simples do que parece, irmão. Então vou trazer pelo menos uma parte do que eu entendo pro irmão. Aí se o irmão quiser depois ir conferir na Bíblia, o irmão dá uma conferida, tá bom? Que nem esse irmão. Dos 10 mandamentos ali que Deus deu ali para Moisés, pro povo judeu ele seguir, daqueles 10 mandamentos ele se transforma em 613 mandamentos aplicados no dia a dia. Isso aí, que nem o irmão falou ali, que a lei de homem, aquilo ali é a lei civil do povo de Israel, irmão. Aquilo ali é uma lei civil e lei moral também. Então tem pontos ali que era aplicado somente ali para a questão da região, mas a questão da lei moral, ela é uma lei universal, né? Então, irmão, quando entra na questão de alimentação ali, que o povo tem que se abster de alimentação, é questão mais da parte higiênica, né? Que é questão do lavar as mãos antes de comer, questão de certos tipos de alimentos que eles não são feitos para o homem comer, não são feitos para consumo, né? Que no caso, por exemplo, nós não vamos comer uma carne de cachorro, né? Uma carne de rato, de um animal assim, por exemplo, né? É a mesma coisa, esse tipo de alimento, Deus também considerou que não era para ser consumido no povo de Israel, né? Porque primeiramente, se nós for olhar lá em Gênesis, irmão, Deus fez o homem herbívoro, né? A nossa estrutura corporal é herbívoro. Nosso ácido que nós temos no nosso corpo, na nossa saliva, no nosso estômago, tudo isso aí é apenas para digerir alimentos vegetais, ervas, frutas. Tanto que quando Deus fez Adão e Eva lá no paraíso, lá ele deu a alimentação deles vegetariana, somente vegetariana, se o irmão vê lá. Tá lá em Gênesis, no primeiro capítulo, 2, o 3, ali o irmão vai ver. Então, irmão, o plano de Deus inicial, primeiramente, era que apenas o homem se alimentasse de ervas, plantas e frutas, né? Somente isso aí. E até mesmo os animais também foi. Quando houve a destruição, né? Que o homem veio com o pecado, tudo, né? Foi expulso do jardim do Éden. Então ali em Gênesis ali o povo começava a querer comer carne já. Mas ainda Deus não tinha liberado. Mas já tinha o conceito de alimentação pura e impura já, como nós vemos lá no texto de Gênesis 6, quando chega lá em Noé. Noé, ele separou animais puros e impuros, o qual o próprio Deus falou, né? Então, antes de vir a lei de Moisés, já tinha esse conceito de animal puro e impuro, né? Aí tudo bem. Mas o que eu tô querendo chegar por irmão? Falando que lá no princípio já era de uma maneira. Quando chega na lei, lá que depois, antes da lei, que Deus tem o dilúvio, Deus libera para o homem comer a carne dos animais, mas com uma condição, que ele deve derramar o sangue do animal e não comer a carne com o sangue, né? Passando lá para frente do período da lei, quando chega de Moisés, então Deus ele estipula ali quais são os animais puros e impuros. Aí ele coloca, não é somente o porco, mas é outros tipos de animais também. Mas lembrando que a princípio inicial de Deus mesmo era que o homem não consumisse carne, né? Aí lá no texto de Romanos 14, o apóstolo Paulo até fala sobre uma discussão que tinha na igreja sobre os que comiam carne, os que não comiam e tal, né? Aí tudo bem. Então isso virou uma questão da lei, né, irmão? Vamos dizer assim, pode fazer, mas a vontade de Deus é da maneira conforme no princípio, entende? Então tudo bem. Quando chegou em Cristo, irmão,
tem coisas que elas foram colocado como exemplo. Você não vai adquirir ou conquistar a tua salvação por você fazer certas coisas ou deixar de fazer. A nossa salvação está somente em Jesus Cristo. É pela fé nele, é no sacrifício dele. O nosso perdão, o nosso pagamento da nossa dívida está pela fé em Jesus Cristo somente. Ela não está pela prática de obras da lei, como no caso tem em Gálatas. O apóstolo Paulo está advertindo a igreja da Galácia porque eles estavam sendo instruídos por outros judeus que vieram depois de Paulo, esses que creram em Jesus, que eles estavam falando para eles que se eles não fizessem a circuncisão conforme a lei de Moisés, eles não poderiam se salvar. Ou seja, acrescentando a Jesus Cristo mais um item da lei para a pessoa poder ser salvo. Entende? Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo ele fala, deixa bem explicado, que pelas obras da lei nenhum homem poderá ser salvo, né? Então é aí que eu vou entrar na questão do véu ali com o irmão. É que assim, a questão do véu, irmão, ela é o seguinte. Lá em Gênesis 24, quando a Rebeca ela vai casar com Isaac, ela coloca um véu. Ela acaba se cobrindo com o véu. Porque isso é uma tradição lá da cultura deles, lá de trás já, irmão. É uma tradição lá da cultura deles. Né? Que a mulher que ela é sujeita ao marido, ela cobre-se com o véu e ela tampa o seu véu porque essa glória do cabelo dela é a glória do marido. Então somente o marido poderia olhar, ver o cabelo dela. Isso também tem a ver, irmão, até nos dias de hoje na questão judaica, que eu conheço bastante da cultura judaica, né? Eu sempre tô dentro dessa parte, assim, do conhecimento judaico. Então, irmão, hoje em dia no judaísmo ortodoxo, uma mulher, se ela se casa, ela, ela tem duas escolhas. Ou ela opta por não usar o véu, e ela é considerada uma mulher como que ela não é uma mulher modesta, né? Uma mulher, vamos dizer assim, secular, mas não uma mulher modesta, né? Como que uma pessoa temente a Deus. Isso eu tô falando no judaísmo, tá, irmão? E aí, se a mulher ela passa a decidir a usar o véu, colocar o véu na cabeça dela para ela usar durante o dia, todo lugar que ela for, ela ela acaba sendo considerada como uma mulher casta e uma mulher modesta, dentro das normas da lei judaica no judaísmo. Isso não tem nada a ver com salvação, tá, irmã? É coisa do costume da lei, tá? Então, o que que acontece, irmão? Quando o apóstolo Paulo, ele fala para as irmãs da igreja de Corinto, ali, irmão, se o irmão olhar no texto, não tem nenhum momento ele falando sobre prostituta ali. Isso aí é um negócio que eles falaram da teologia, mas não está escrito na Bíblia, tá? Esse aí é o texto do livro de 1 Coríntios 11. O irmão pode dar uma lida lá. Na verdade, o bom é examinar cada versículo com bastante calma, sabe, irmão? Porque é um assunto que vai sempre ter discussão, sabe? Eu vejo assim que nunca vai mudar nada. E é um assunto que às vezes nem vale a pena nem. É um assunto que não vale nem a pena tocar. Porque assim, na questão da lei judaica, irmão, tem o tefilá e tem o tzitzit, que eles colocam na testa dele os 10 mandamentos escritos ali. E o tzitzit também eles enrolam no braço dele uma fita escrito os 10 mandamentos da lei. Nos dias de hoje ainda é assim. E nos tempos do Senhor Jesus também era. E isso para nós gentios não temos obrigação nenhuma com isso. Mas os judeus que eles creem em Jesus, eles são zelosos de guardar a lei, eles fazem essas práticas. É como se fosse um adorno, sabe, irmão? Na oração, no momento de você tirar o teu momento para Deus ali, você está tendo um adorno espiritual, né?
Mas não que ele vai ter alguma questão em salvação, praticando ou não praticando. Isso não vai alterar em nada. Agora, na questão do véu ali, que eu estava falando pro irmão, o irmão lendo ali do 1 Coríntios 11 até o final, o irmão vai ver assim, ó, que o apóstolo Paulo ele tá falando sobre uma questão de honra. O que é honroso, o que não é honroso. Não está falando sobre prostituta. Ali, quem fala sobre essa questão das prostitutas são os teólogos, que eles usam o texto de 1 Coríntios 11, né? Que é o contexto que estava tendo naquela época, né? Que as mulheres eram prostitutas, raspavam a cabeça, usava sandália com escritura embaixo do pé da sandália delas ali. Elas tinham uma correntinha no tornozelo delas. E tinha vários detalhes ali, entende, irmão? Então o que que acontece? Essas mulheres que eram casadas, o apóstolo Paulo está falando para mulheres casadas só, solteira não. Tanto que eu até já falei para os irmãos na igreja que as crianças que são jovens, meninas que são jovens, elas não deveriam usar o véu. Quem deveria usar o véu é somente mulher que é casada e que ela é mulher sujeita ao marido, mulher que respeita o marido. Mulher que é daquelas que desrespeita o marido, que quer toda hora ficar, sabe? Batendo de frente com o marido, tudo sendo desrespeitosa, é uma mulher que também não deve usar o véu. Mas assim, irmão, para falar assim por irmão, essa questão do véu agora, ela é uma questão de honra. Da mesma maneira que não é honroso para a mulher ela ter o cabelo curto, um cabelo muito curtinho, como um cabelo de homem, né, um cabelo curto, e da mesma maneira que também não é honroso para o homem ter o cabelo crescido, ter um cabelo longo. Então, da mesma maneira que para um e tanto para outro, não é honroso também que a mulher nesse momento da oração, aí ele fala que é somente no momento da oração ou da profecia. Quando for nesse momento, para a mulher é honroso que ela cubra a sua cabeça, e para o homem, no momento da oração, para ele não é honroso. Então isso não tem nada a ver com andar na rua, ser confundido com prostituta, porque tem que andar com um véu na cabeça, senão vai ser confundido como prostituta. Isso não tem nada a ver, porque isso é somente no momento da oração ou da profecia. E no momento da oração ou da profecia, geralmente na oração, tá todo mundo de olho fechado. E quem que vai estar orando? É o pessoal de dentro mesmo da igreja. Então vão saber que a pessoa não vai ser confundido com uma prostituta. Porque é uma pessoa que já é salva redimida, né? Perdoada de todos os pecados. Uma pessoa que já não pratica mais a prostituição. Então, o que o apóstolo Paulo está falando naquele texto ali é no momento da oração, da profecia. Isso não tem nada a ver com prostituta. Certo que tinham muitas mulheres que eram prostitutas e foram convertidas naquela época, raspavam a cabeça, tinha a maneira delas, mas isso não, esse contexto ele não tem nada a ver. Porque se uma mulher era uma prostituta, para ela ser confundida como uma prostituta, ela teria que andar com a cabeça raspada, certo? Uma mulher que ela acabou de se converter, ela que tem a cabeça raspada dela, mas ela logo já vai crescer o cabelo dela. O cabelo dela cresce tudo. E o mandamento do apóstolo Paulo que ele fala, não é para ela usar o véu na rua, no dia a dia, no cotidiano. É somente no momento de oração e profecia. Então essa parte de que diz que o uso do véu era por causa das prostitutas e tal, não tem nexo. Porque ele teria que ter num contexto onde que a pessoa está no cotidiano. Mas no momento ali que o apóstolo Paulo fala, é somente oração e profecia. É no momento de culto, no momento que a pessoa vai orar a Deus na sua casa, no momento de culto. Então, não tem a ver uma coisa com outra. E ele também nem cita que tem a ver com questão de prostituição. É sobre uma mulher estar casada em relação ao seu marido. Porque Deus é o cabeça de Jesus Cristo é o cabeça do marido,
em questão de hierarquia, e o marido, em questão de hierarquia, a mulher, ele é o cabeça dela. Então a mulher ela tem que ser sujeita. Uma mulher sujeita, ela deve usar o seu véu na sua cabeça, mas não no dia a dia. É somente no momento de oração e de profecia, porque isso dá a ela autoridade no momento da oração. Ela tem autoridade. Ela tem um sinal de poder diante dos anjos quando ela vai fazer a oração. Então os anjos, nós sabemos que os anjos, quando uma pessoa ora, a oração dela está sendo levada como salvas e salvas de ouro, né? E bandeja de prata, lá no templo do Deus vivo, que é lá no céu mesmo, né? Então na questão da visão espiritual ali, quando nós estamos orando, tem um anjo que vai levar a nossa oração, que é descrito lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 4, 5, 6 ali está descrevendo. Então, irmão, tem vários pontos, sabe? Agora, as igrejas, elas deixaram de ter esse uso, deixaram desse mandamento. Mas aí que está a questão. Vai influenciar na salvação minha ou do irmão de usar das mulheres usarem véu ou não? Isso não vai influenciar em nada, entendeu, irmão? Esse é um assunto que não influencia em nada. E aí tem um ponto, lá no último versículo, que fala sobre esse assunto, versículo 16, que ele está falando assim, que a cabeleira ela foi dada em lugar de véu. Ou seja, as mulheres no cotidiano elas tinham que usar o véu durante todo o momento, né? Aqui o apóstolo Paulo ele mostra que o véu é somente no momento da oração ou da profecia. Então o apóstolo Paulo fala que não é para as mulheres andarem de cabelo curto, que é para ter um cabelo crescido, que já é um cabelo abaixo do ombro, já é um cabelo crescido. Então para elas ter um cabelo crescido, porque no momento de cotidiano delas mesmas, elas já vão ter a cabeleira dela no lugar do véu. Então não tem precisão mais delas usarem véu como é na tradição judaica, mas no momento da oração e da profecia elas devem cobrir a cabeça com um véu mesmo. Entende, irmão? Então tem pontos que é difícil, aí cada um usa a seu favor, sabe? Mas assim, eu com a minha esposa, nós já temos entendimento de que isso não vai influenciar em questão de salvação, não altera nada, e que nem nós na nossa igreja nós guardamos esse costume. Se nós formos congregar numa outra igreja, por exemplo, que não tem esse costume, a minha esposa ela vai sem o véu mesmo, porque é o costume da igreja. E para não ficar chamando atenção e gerar discussão, essas coisas, nós preferimos ficar em paz. Se nós estiver em outro lugar, não usa véu. Se tiver entre nós mesmos, usa o véu e nós dobra o joelho. Tem lugar que as pessoas oram de pé, nós respeitamos, tá tudo certo, né? Então cada um é na sua maneira. Porque na verdade, irmão, Romanos 14 ali, o apóstolo Paulo ele fala: aquele que não come carne, ele não come carne para Deus. Aquele que come carne, ele come carne e dá glória a Deus. Então Deus está sendo glorificado de uma maneira e da outra. Aí tem os judeus cristãos que creram em Jesus, que eles guardam dia e dia de todas as festas judaicas. E tem aquele que não faz questão de dia nenhum. Não tem problema nenhum, porque um guarda dias para celebrar para Deus, e tem aquele que considera todos os dias normais ou santos também para Deus. Tem o que faz o caso do sábado e tem o que não faz caso do sábado. Tanto um, tanto o outro está fazendo para Deus. Então, na verdade, o que importa em tudo isso aí é qual que é a tua intenção. A tua intenção é não comer uma carne de porco porque tu tem fé em Jesus Cristo, que você vai continuar sendo puro para Deus. Então, se a tua fé ela é suficiente para você continuar puro conscientemente diante de Deus, você está fazendo isso para Deus. Agora, se na tua fé você considera que não deve comer uma carne de porco
Porque você vai desagradar a Deus, então não come, porque se você considera que você vai desagradar a Deus, é melhor não comer. Então o próprio apóstolo Paulo fala, minha garganta não aguenta falar muito. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que independente de um ou outro, que nem no caso a carta do apóstolo Tiago ali, que ele fala que tem os judeus que eles são zelosos de guardar a lei, e tem também os gentios, que em Atos 15 é somente para nós guardar a lei noética, que é deixar da prostituição, da fornicação, de comer carne com sangue, a idolatria, né? E da imoralidade sexual. E de comer comidas sacrificadas aos ídolos, né? Que está lá em Atos 15, né? Que é só esse que é o mandamento dado para os gentios. Então, irmão, tanto os gentios que não querem guardar a lei judaica, que é os costumes judaicos, e tanto os que querem, tanto faz um ou outro. O que importa é a pessoa ter fé em Jesus Cristo. O que a pessoa não deve fazer é a transgressão da lei. Ela cair na idolatria, na prostituição, na difamação, na glutonaria, na bebedice, que há pecados que são para condenação, né? Que nem está escrito lá em 5 de Gálatas, que são as obras da carne, né? Então nós temos que nos apartar das obras da carne. Mas aquele que é zeloso e quer guardar a lei, praticar como tendo o zelo da lei, ele bem faz. Mas não ele confiando na justiça dele guardar a lei para ele ser salvo. Porque a pessoa ela deve confiar somente no sangue de Jesus Cristo para salvar e expiar todos nós do pecado, né, irmão? Senão Jesus Cristo morreu à toa, né? Senão não teria sentido nenhum, né? Agora não devemos transgredir e devemos buscar uma vida em santificação, que é andar dentro da palavra do Senhor, nos abstendo de todas essas outras coisas. Tá bom, irmão? Então esse que é a minha explicação, meu entendimento. E nesse texto de 1 Coríntios 11 não cita nenhum momento ali falando sobre prostituição, né? Mas é um assunto que para mim hoje em dia não indifere em nada. É mesmo a questão do dízimo. O dízimo é uma ordenança da lei. E muitas igrejas elas cobram no dia de hoje. E se for procurar lá no Novo Testamento, ele não tem escrito em nenhum lugar dizendo que é para dar a 10ª parte, o dízimo, como uma ordenança do Novo Testamento. Não tem em nenhum lugar. Aí se o irmão falar assim para mim, mas lá em Mateus está escrito. Mas lá em Mateus, irmão, ali não era ainda consumado o Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa a valer a partir do momento que Jesus Cristo ele é morto na cruz. Conforme está escrito lá em Hebreus 7, lá está dizendo que não há validade de um testamento sem a morte do testador. Sendo assim, Jesus ele morreu na cruz, a partir desse momento está valendo um novo concerto, o Novo Testamento. Então, a partir desse momento que Jesus morreu na cruz, nós não temos mais obrigação nenhuma com a lei. Mas se tem alguém que quer ainda dar o dízimo, quer dar 10%, tá correto, não tem problema nenhum, entendeu? Não tem restrição. Mas essas discussões nas igrejas são porque as pessoas não sabem separar essas coisas. Por isso que tem muita diferença nas igrejas. Se eles todos lessem Romanos 14 ali e vissem que indiferente quem guarda a lei e quem deixa de guardar a lei, somente não transgredindo a lei e vivendo a vida em santificação, todas as igrejas estariam unidas até hoje. Mas é por causa de falta de entendimento nesse ponto. Entendeu, irmão? Então é isso, irmão. Meu entendimento, e eu dou graças a Deus por estar livre dessas discussões, desses assuntos que na verdade nunca vai levar a nada. Só vai levar a divisões dentro das igrejas mesmo. E na verdade, que nem disse meu pai hoje, né? Falou pra mim que na verdade nós não devemos construir muros, né, irmão? Nós devemos construir pontes para trazer união entre os irmãos em Cristo.
porque muitos já têm negado a fé e têm deixado de servir ao Salvador, né? Então, é isso, irmão, nós devemos estar firme em Cristo Jesus e buscar os irmãos um mais aproximar um do outro e deixar essas pequenas diferenças de lado, porque muitas vezes são coisas que são causadas por ignorância e desconhecimento do povo mesmo. E aí começa um jogar pensamento e a pessoa nem analisa, não sabe nada do texto, e aí fica nesse ponto aí querendo bater em tecla que não leva a nada. E nós devemos levar um a outra a pontos que tragam edificação, né? E que Cristo seja sempre exaltado, irmão. É somente Jesus Cristo. É só Ele, só, não tem mais nada. Só levar a vida em santificação, conservado, porque a santificação, irmão, ela é a nossa conserva. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós já somos salvos. Mas agora o que vai depender de nós permanecer salvo ou não, é nós estar conservado na fé. O apóstolo Paulo fala isso em todas as cartas. Permanecermos firmes na fé, conservados na fé. Então, ou seja, nós somos salvos, nós só devemos estar conservados, desviando do pecado. E se alguém acabar caindo em pecado, ainda mesmo assim, temos Cristo como o nosso advogado, que ainda ele intercede por nós a Deus, para perdoar os nossos pecados, sempre através do nosso arrependimento e buscando sempre nos pés do Senhor. Tá bom, irmão? Deus abençoe.